Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vinda a este nosso programa ao vivo no Espaço Online, que hoje vai falar um pouco mais sobre educação. Vamos abordar, inclusive, a respeito de um livro que traz uma abordagem bem interessante a respeito da escola e de todo o processo de aprendizado. Este livro que você confere agora no seu monitor, que foi lançado pela editora Sumos, A Escola que Não Ensina a Escrever. E justamente a autora desse livro, a professora Silvia Colello, que é professora da Faculdade de Educação da USP, está hoje aqui em nossos estúdios e vai conversar conosco a respeito desta obra. Professora, primeiramente, uma boa tarde para a senhora. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, principalmente para falar desse assunto que é tão importante, tão inquietante em face da realidade brasileira, não é mesmo? Cada vez mais atual. É verdade. Professor, inicialmente, o que a levou justamente a abordar esse tema específico, a escola que não ensina a aprender, não ensina a escrever? Então, Luciana, uma coisa que sempre me preocupou foi a questão do analfabetismo no Brasil. Hoje o Brasil tem 14 milhões de analfabetos, e isso, por si só, já é um índice absurdo, incompatível aí com a questão da sociedade democrática. Mas quando a gente muda a pergunta, e se questiona sobre o que fazem os brasileiros supostamente alfabetizados, a gente percebe que o buraco está muito mais embaixo. Porque a maior parte da população brasileira não pode ser considerada como uma população de leitores. Mais de 50% dos brasileiros nunca comprou um livro. A grande maioria dos brasileiros não lê, não incorporou o hábito da leitura no seu dia a dia. E as avaliações nacionais e internacionais estão aí para mostrar que o Brasil ainda está devendo essa lição de casa de ensinar a população a ler e escrever e se tornar efetivos usuários da língua escrita. Porque, veja bem, não basta saber ler e escrever no sentido de dominar o código ou de conhecer a gramática. O ensino da língua escrita é alguma coisa muito mais ampla e requer aí a formação do sujeito leitor, aquele que é capaz de usar os seus conhecimentos para se inserir aí no mundo. Então, com essa preocupação, eu fui buscar aí as causas disso. E é claro que esse é um problema complexo, relacionado aí com a questão das desigualdades sociais, com a má distribuição dos bens culturais, quer dizer, é um problema amplo. O próprio acesso à cultura no Brasil é muito difícil. Exatamente, quer dizer, o acesso ao livro, o livro ainda é um bem elitizado, vamos dizer assim, a falta de distribuição de bibliotecas e tudo mais. Então, não é um problema só da escola, mas é um problema também da escola. Então, eu desenvolvi várias pesquisas, vários trabalhos, no sentido de entender o que acontece na escola, quer dizer, por que a escola fracassa nessa formação do sujeito leitor e escritor? Porque, pelo que você coloca, a escola, ela cumpre o seu papel de ensinar a ler e a escrever, mas o grande problema é tornar essa criança talvez um escritor, talvez um amante da própria leitura, Esse é o problema. Às vezes, até mesmo quando a escola é bem sucedida e ensina a ler e escrever, ela fracassa no sentido de formar aquele sujeito que tenha o hábito de leitura, que entenda a leitura como uma prática social que deve ser inserida aí no contexto de trabalho, de lazer, de divertimento, de formação pessoal. Então, as crianças até aprendem a ler e escrever, mas não aprendem a gostar de ler e escrever. E isso é muito sério. Até porque hoje as crianças já estão programadas para atender aquilo que a professora espera deles. Muitas vezes, É verdade. E não para justamente surpreender a professora. É verdade. Quando a professora pede para escrever, a pergunta clássica é com quantas linhas tem que ser a redação? Então, a gente percebe que este aluno não está preocupado com a escrita do dizer, ele não está preocupado em contar o seu caos, de falar dos seus assuntos, ele está preocupado em dar conta daquela tarefa que é a liçãozinha, que é o ativismo da escola, que muitas vezes é mecânico, tarefeiro, sem sentido.
Então, a escola vai trabalhando de uma forma que ela ensina, garante a escrita, mas não garante a escrita significativa. A escrita no sentido da expressão do sujeito, da vontade de dizer. E, de verdade, o que a língua tem de mais essencial e de mais belo, seja a língua oral ou seja a língua escrita, é essa natureza da comunicação, da interação com o mundo. É isso que devia ser privilegiado. Né? E é muito triste, porque em nome do ensinar a ler e escrever, muitas vezes os professores, as escolas abafam essa riqueza linguística, que é a possibilidade de se comunicar e de se relacionar e até de se divertir com a língua escrita, não é mesmo? E professora, quem seria o grande culpado por essa perda de espontaneidade, por exemplo? Essa é uma questão importante, porque eu não acredito que a culpa seja só dos professores, e o meu livro está muito longe de ser aí de desenvolver uma argumentação para culpabilizar a escola e os professores, até porque muitas vezes esses professores são vítimas desse processo também. Né? Eu acho que aí tem uma conjuntura de fatores relacionadas à desvalorização da carreira docente, às condições de trabalho do professor, às condições, à burocratização da escola. Né? Então, são vários fatores que prejudicam o trabalho da escola ou que, pelo menos, não favorecem um trabalho qualificado. A própria formação dos professores está vinculada aí com questões políticas, com questões culturais e que acaba tendo aí as suas implicações no baixo desempenho dos alunos. E a desvalorização da categoria também é algo que acaba afetando o próprio desempenho dos alunos, né? Não tenha dúvida. Né? Um professor hoje recebe, em média, 60% do salário de outros profissionais com o mesmo nível de escolaridade. Então, o problema que a gente tem é que grande parte dos nossos jovens não querem ser professor. Quer dizer, a carreira docente está muito desvalorizada. E isso tudo acaba se refletindo aí num quadro de sucateamento do ensino e da escola, e a questão do analfabetismo, do baixo letramento, é apenas uma consequência disso, entre tantas outras. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan Online a professora Silvia Colello, ela que é professora da Faculdade de Educação da USP, autora deste livro que está sendo o tema da nossa conversa de hoje, A Escola que Não Ensina a Escrever, que foi lançado pelo Grupo Sumos. Se você quiser maiores informações sobre este trabalho, sobre essa obra, você pode consultar estes dois sites que aparecem aí no seu monitor, www.fe.usp.br e também www.gruposumos.com.br. No próximo bloco a gente volta a conversar com a nossa convidada a respeito do tema de hoje. Daqui a pouco voltamos. Até já.